Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A segunda carta do apóstolo João. Segunda epístola de João. Segunda epístola de João diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não queiras fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra, podemos meditar a Tua Palavra, te louvamos pela Tua Palavra, Senhor, a qual temos acesso, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua verdade revelada a nós. Te peço nesse momento, Deus, que o Senhor venha, que o Espírito Santo, Senhor, Pai, ministre o nosso coração, ministre o coração de cada pessoa aqui nesta noite, aquele também que nos assiste, Deus, na internet, Pai, que eu possa também, ó Deus, ser alcançado por essa palavra, Pai. Muito obrigado, fala conosco, que a Tua graça, Pai, realmente possa nos ministrar, Pai, nesta noite, Pai. O Espírito Santo, Senhor, nos mostre, Pai, a Tua palavra, que possamos ser, Deus, edificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos dando a sequência, né, a nossa série de pregações nas cartas de João, né, o tema aprovados. Nós já vimos várias questões sobre a questão da nossa fé, né? E hoje, domingo passado, nós terminamos a primeira carta, né, que era um pouco mais longa, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta. Nós vamos falar sobre a carta inteira, né? De uma vez a gente vai estudar a segunda carta. A segunda carta de João, né, bem como a terceira, né, são as duas cartas, são os dois livros mais curtos do Novo Testamento, né, e também de toda a Bíblia, né? E o fato deles serem pequenos, né, não significa que são menos importantes, né? Pelo contrário, né, tem uma mensagem importante, né, para a nossa vida, né, importantíssima. Nas cartas de João, nessas três cartas, o apóstolo João, ele apresenta três provas irrefutáveis que identificam
uma pessoa verdadeiramente salva. A primeira prova, né, que ele apresenta é a prova doutrinária, ou seja, né, a fé em Cristo Jesus. A primeira coisa, né, para salvação é confessarmos a Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou. Né? Então, a primeira prova é a prova doutrinária. A segunda prova, que identifica, né, um cristão verdadeiro, é a prova social, né, mais conhecida como o amor. O amor que nós, né, a gente dedica, né, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Né? Então, é chamado de prova social, né, tem a ver com o serviço, né, com o servir. A terceira prova, né, que a gente destaca, né, que mostra um verdadeiro cristão, é a prova moral. O que é a prova moral? A prova moral é a prova da obediência. Então, recapitulando, né, nós temos a prova doutrinária, que é a fé em Cristo Jesus, a prova do amor, né, que é a marca do cristão, e a obediência à verdade. Então, são as três provas, né, principais que identificam o cristão. Então, os verdadeiros temas, né, que João desenvolveu na sua primeira carta, né, eles aparecem, né, como que, quase que novamente na segunda e na terceira carta, porém de forma mais resumida. Né, ele destina essa carta a igrejas diferentes, né, mas é meio que um resumo da primeira carta. Ele inicia, né, o apóstolo João, ele inicia a carta dizendo o seguinte, né, que o presbítero, a senhora eleita. Então ele não se apresenta lá como o apóstolo João, ele apresenta pelo seu título que ele tinha, de presbítero. Então, leva a crer que ele era, né, uma pessoa que tinha um vínculo com essa igreja. Né? Ele se apresenta como o presbítero. E é interessante que ele tinha tanta certeza, né, que assim, era tão familiar, né, essa comunicação, esse título, né, para ele, que ele não se preocupou, né, vão saber, né, como o padre está colocando aqui o presbítero, mas eles vão saber que sou eu que está realmente os endereçando essa carta, os enviando essa carta. E esse título, né, tem pessoas que às vezes, no nosso convívio, né, na nossa comunidade, onde a gente está, né, às vezes elas são mais conhecidas pelo título que elas exercem do que pelo próprio nome. Né? Às vezes a gente nem sabe o nome correto da pessoa, né? A gente às vezes conhece a pessoa pelo título que ela exerce. Né? Às vezes quando é algo assim que de muitos anos, né, que a pessoa está ali, por exemplo, cidades menores, né, às vezes o juiz, né, da cidade tem só um juiz, né, ele está ali muitos anos, então quando chega o juiz, né, todo mundo sabe quem que é, né, conhece a pessoa pelo título, às vezes nem sabe o nome, você chegar lá e falar assim, o fulano de tal, a pessoa vai titubear em saber, né, identificar. Então é o seguinte, a outra questão aqui que a gente coloca, né, é o destinatário da carta. João coloca, no primeiro versículo aqui, ele começa falando, né, a senhora eleita. Então a gente, há uma questão, né, será que seria uma mulher que está direcionando, estaria enviando essa carta? Né, seria, mas há quase que um consenso, né, uma unanimidade, vamos dizer assim, que essa carta ela foi direcionada a uma igreja. Né, tanto é que até a questão do título mesmo que ele se apresenta, né, é algo assim que leva a crer que seja. E a gente vê algumas coisas também que nos faz entender que seria realmente uma igreja. John Stott, que é um comentarista bíblico, né, ele diz que essa frase, né, a senhora eleita, ela fosse mais, né, significasse mais uma personificação, né, e não uma pessoa, não se tratando
da igreja geral, mas de alguma igreja local, né? Então não era também assim, a igreja, né, não dizer assim, a igreja universal, né, mas uma igreja específica pela qual esse, né, o escritor já havia passado. Outro ponto, né, que a gente também destaca, está nos versículos 4 e 13, né, que o João ele usa a expressão seus filhos, né, que podem ser identificados como os membros individuais da igreja. Né? Então, essa igreja, por exemplo, a gente entende que João tinha, né, uma jurisdição sobre ela. Né? Então, mais uma dessas evidências. Né? E a questão que ele significa a seus filhos. Poderia ser os filhos da senhora, né? Mas também a gente entende que sejam os membros individuais da igreja. Uma outra evidência é a mensagem que ele apresenta nos versículos 7 a 11, onde ele fala sobre o tratamento dos falsos mestres, né? Falsos mestres itinerantes, e também poderia ser aplicado a todo lar cristão, mas é provável também que tenha sido dirigido, né, à comunidade cristã. Então, é uma carta de encorajamento, né, e dirigida, né, como advertência, né, de encorajamento e advertência, né, a um grupo específico, né, pelo qual João, né, sentia-se pastoralmente, né, responsável. Então, a carta tem esse objetivo, né, de alertar a igreja a respeito de se viver à luz da verdade. Então, essa era a preocupação aqui do apóstolo. E João também, né, na época que ele escreveu essa carta, né, também estima-se, né, que há o entendimento que João seria o último dos apóstolos vivos. Então, seria um dos últimos escritos, né, pelos apóstolos essa carta, né, visto que os outros todos já deveriam ter morrido. Mas aí a gente volta aqui no versículo, na carta de 1 João, no capítulo 2, nos versículos 21 a 23, que diz o seguinte, 1 João 2, 21 a 23. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, o que ligava João a esta igreja era essa verdade, né, que ele fala aqui. E especialmente nessa questão ele enfatiza aqui, né, ele faz ele está bem que, não comparando, né, mas fazendo um alerta, né, acerca da verdade que deveria ser vivida, né, acerca da verdade de Cristo em oposição à mentira que estava sendo pregada. Então a igreja ela estava, naquele tempo, né, sendo bombardeada, né, por falsos mestres. E muitos deles, né, acredita-se que muitos desses falsos mestres, daí é algo assim que acontece até em nossos dias, seriam pessoas que tinham saído das próprias igrejas, né, seriam dissidentes, desviados da própria igreja. Então eles abandonaram a verdade e se tornaram agentes do anticristo, né? Então esses falsos mestres, né, ou enganadores, também conhecidos como gnósticos, né, eles percorriam as igrejas disseminando suas mentiras, negando a humanidade e a divindade de Cristo. Então a fé cristã, ela mantém-se de pé ou cai dependendo como ela vê a doutrina, né, de Jesus. Se Jesus é somente um homem, ele não pode salvar-nos. Se não encarnou, né, colocar essa questão, né, negando, né, ou colocando essa dúvida se Jesus realmente tinha se encarnado, vivido como um homem entre nós, né? Então essa era a dúvida que eles estavam plantando no meio da igreja. Então para João, né, a verdade ela representa
a realidade, né? A verdade representa a realidade em oposição à mera aparência. Não adianta falar, né? Falar da verdade, sendo que se isso for somente um discurso, né? Então, essa era o que o João queria, né? Queria mostrar a diferença entre se viver a verdade e, né, somente viver uma teoria. Então, a verdade, ela é a realidade do Deus vivo e verdadeiro, em oposição a todas as imagens, né, que são produzidas pela sabedoria humana e invenção pessoal de Deus. Então, as pessoas, elas, né, não só na época dessa carta, né, ou desse tempo aqui, mas hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas querem Deus, falam de Deus, todo mundo quer Deus, mas a gente vê aí a diversidade, né, que as pessoas tratam como Deus, né, como Deus se apresenta, como que Ele é, as pessoas veem Deus, né? Então essa é a contradição, né? Então, muitos hoje, eles querem um Deus sem a figura de Jesus. Eles querem Deus, mas negam Jesus. Jesus não entra na história. Então dizem que creem em Deus, mas não veem a necessidade, né, do Filho, né, Jesus Cristo. Ou eles querem elevar religiões não cristãs ao nível do cristianismo, como vias alternativas para Deus. Então, esse é o grande perigo, né, das religiões das muitas religiões que estão espalhadas, que se infiltram, né, para poder enganar, confundir, né, o povo de Deus. Então, nós não devemos simplesmente conhecer a verdade. Devemos amar na verdade e viver, né, por amor da verdade. A gente tem que defender essa verdade. Então, a vida do cristão, ela é mais do que o conhecimento, né, e a concordância com o conjunto de doutrinas. A vida do cristão, ela é controlada pelo amor à verdade. Ou seja, é vida prática. É muito mais que uma teoria, né? É o viver na verdade. Então devemos amar, né, e viver essa verdade, né, com toda a nossa vontade, toda a nossa força, né? Isso tem que ser algo assim que está realmente ser claro na nossa vida. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a verdade, ela deve ser conhecida por nós, né? Deve estar arraigada em nós, deve permanecer em nós, né, e ser vista em nós. Se somos cristãos, devemos amar o nosso próximo, e mesmo os nossos inimigos. A gente está ligado, né, aos nossos irmãos em Cristo, pelos laços especiais da verdade. A comunhão, né, que nos une, né, é fruto dessa verdade, vivida em nosso meio. Então ela é a base, né, a verdade, ela é a base do amor cristão recíproco, né? Então nós não nos amamos uns aos outros porque nós somos iguais, né? Não é por isso, né? Eu não amo a Afonso porque ele é igual a mim, ou pensa da mesma forma que eu, né? Aliás, cada um de nós aqui tem um temperamento diferente, né? Então eu posso às vezes não concordar, né, às vezes com o temperamento né, das pessoas. Cada um pode ter talvez ser mais exaltado, outro mais tranquilo, mais calmo, né? Então, mas isso não pode ser desculpa, né, para nosso amor, né? Então tem que haver a comunhão. Não é o ser igual que vai nos unir, que vai realmente nos fazer amar uns aos outros. Enquanto, né, essa verdade durar em nós e conosco, vai durar também esse amor recíproco, né? Que se o amor cristão ele está fundamentado na verdade cristã, nós nunca aumentaremos o amor que existe em nós, diminuindo a verdade, né, que sustentamos em comum. Então, quer dizer, um não se opõe, quer dizer, há o equilíbrio, né? Um sustenta o outro. Então a gente não pode comprometer a verdade, né, da qual e somente dela depende o amor verdadeiro, e o amor, né, e a verdadeira unidade. Então o companheirismo da igreja local ele é criado pela verdade e demonstrado com o amor.
Então o amor e a verdade, né, um qualifica o outro, um depende do outro. Então o nosso amor não deve ser tão cego, né, que ignore a opinião e as condutas dos outros, né? A gente não deve ser cego, a gente tem que, né, como eu falei da questão das diferenças que há entre nós, e a questão até mesmo da conduta, né? Pode ter alguém com a conduta que não está de acordo com a verdade. Então o fato, né, de saber que eu tenho que amar meu irmão, eu não posso também, né, em detrimento disso, não ser aquela pessoa honesta ou sincera com aquele irmão, né, às vezes exortando, né, de alguma prática que está em desacordo. Então a verdade tem que ter né, tem que fazer o papel dela no nosso meio. Eu não posso simplesmente amar, né, sem fazer que a verdade seja, né, seja obedecida. E outra coisa também é o seguinte: eu não posso também lutar pela verdade, né, querer impor a verdade sendo áspero, né, querendo ser talvez aquela pessoa que muita gente se orgulha de ser, eu sou sincero, eu sou franco, né, eu chego e falo na lata, né, mas não é isso que o amor, né, que o amor de Deus, ele fala que nós façamos, né. Existe uma expressão, né, que a gente, pelo menos há muito tempo, eu ouvi uma vez, e eu nunca esqueci, né, e a gente fala muito isso no nosso meio, né, que é a verdade com amor, né, a gente tem que ter esse cuidado, né, você ser verdadeiro, você expressar a verdade, mas ter amor, né, ao fazer isso. Então o fato, talvez, de você ter a razão, ou estar fundamentado, né, numa verdade, não justifica você ser grosseiro, a pessoa ser mal educado, achar que está, né, por cima e pode falar de qualquer jeito. Não é isso. Mas também, quando você exortar com amor, né? Então esse amor tem que ser realmente destacado, né? Tem que ter esse controle, né? Não ser dosado. O nosso amor, né, ele pode amolecer, né, como nós falamos, se ele não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Precisamos viver de acordo com a Bíblia, que nos ordena que nós nos amemos uns aos outros na verdade, e que defendamos a verdade com amor. O versículo 3, ele fala o seguinte, João diz o seguinte: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco, né, serão conosco em verdade e amor. Essa é uma saudação, né, que é mais do que uma saudação, né, é uma bênção, né, que João, né, lança, né, sobre a igreja. Então, John Stott, né, ele diz que a graça e misericórdia, elas são expressões do amor de Deus. Graça para os culpados, né, e destituídos de méritos, misericórdia para com os necessitados e desamparados. Paz é o restabelecimento da nossa harmonia com Deus, com os outros e conosco mesmo, que chamamos de salvação. Então, o homem que não tem o conhecimento de Deus, que não tem esse relacionamento com Deus, o que acontece com ele? Né? Existe uma verdadeira guerra que ele trava, né, consigo mesmo, porque ele acha que ele não consegue ver os problemas, acha que o mundo está contra mim, você tem tudo errado. Então há essa batalha constante da vida dele, né? Mas quando ele conhece a Deus, ele experimenta, né, da salvação que Deus nos proporciona, ele o que? Experimenta a paz, né? Tem essa harmonia, né? Então a paz, ela indica, né, o caráter da salvação, né? Então a salvação nos traz a paz, né? Essa certeza da salvação nos dá paz no nosso coração. E a misericórdia, a nossa necessidade da salvação, né? E graça, a livre provisão da salvação que Deus nos fez em Cristo.
Então, a misericórdia, a nossa necessidade da salvação, e a graça, a livre provisão da salvação que Deus nos fez em Cristo. Então, a graça, ela remove a culpa. A misericórdia remove a miséria. A paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Então, a paz que nós temos é essa extensão, né, da misericórdia e a graça de Deus sobre nós. Outra coisa que o reverendo Hernandes fala é o seguinte, que há uma clara, né, diferença entre graça e misericórdia. São coisas, né, distintas, são coisas diferentes. Ele fala o seguinte, que graça é o que Deus nos dá, mas nós não merecemos. E a misericórdia é o que Ele não nos dá, mas que nós merecemos. Nós não merecemos a salvação, e Deus nos dá. Isso é graça, né? Merecemos o castigo, e Deus não aplica a nós, né? Pelo quê? Pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa conduta, pela nossa desobediência. Mas Deus teve misericórdia de nós. Então, algo que nós merecíamos, Deus nos deu, não nos deu, né? Ele mandou Jesus em nosso lugar. Então, irmãos, não só conhecer a verdade, mas nós temos o quê? Que andar na verdade. Esse é um grande desafio. Conheça a verdade. Você conhece a verdade, mas a grande necessidade de quê? De se viver, né? De se andar na verdade. Então João tinha essa preocupação com a igreja, né? Com essa igreja que ele escreve a carta. O desejo dele era que a igreja andasse na verdade. Lá no versículo 4, né, ele até se regozija, né, com os leais membros da igreja. Ele fala o seguinte, né, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E no versículo 8, ele admoesta, né, que se cuidem, para que não sejam influenciados pelos falsos mestres, né, nem colaborem com eles na disseminação de suas heresias. Então João ele encontrou, né, nessa igreja, essa vítima dessa igreja, lá, um remanescente fiel. Então ele disse que ficou alegre, né, em ter encontrado essas pessoas, mas, né, tinha muitos que estavam sendo influenciados, né, pela mentira. Então nós já falamos o seguinte, que não adianta nós simplesmente estudarmos a verdade, discuti-la, né? O que a gente precisa fazer é praticar essa verdade. Não adianta a gente só debater, né, sendo que essa verdade não vai fazer diferença na nossa vida. Então o nosso conhecimento de Deus, ele se dá, né, principalmente pelo nosso relacionamento com Ele. Se a gente, lógico que é importante, né, a nossa vida de oração, vida de leitura da Bíblia, e através disso o quê? Nós temos relacionamento com Deus. Não adianta, às vezes, você ser um estudioso, tem até cursos, né, de teologia, né, que qualquer pessoa pode fazer, aliás, tem muitos que procuram, mas isso não significa que a pessoa vai ter um conhecimento verdadeiro de Deus, porque o verdadeiro conhecimento nós temos, né, quando há relacionamento. Nós pegamos aqui um exemplo claro, né, que a maioria de nós pode entender, é a questão do relacionamento marido e mulher, né? A gente pode até ler, né, uma biografia, né, falando da pessoa que às vezes a gente vai casar, até todo um histórico, todas as características, né? Mas a gente não vai, através disso, a gente não vai conseguir conhecer a pessoa a fundo. Então a gente só conhece quando nós nos relacionamos, e com Deus é diferente, né? Tem que haver esse relacionamento, né? Esse andar na verdade. Então desviar, né, da verdade revelada, ela não é apenas, né, um erro infeliz, mas uma desobediência ativa, pois andar na verdade é um mandamento que recebemos de Deus, e a verdade não nos foi revelada de forma a nos deixar uma livre escolha, né? A gente podendo crer nela ou não. Então a revelação, né, dessa verdade traz junto a responsabilidade, e quanto mais clara, né, a revelação que nós recebemos, maior é a nossa responsabilidade de se crer, né, e obedecer. Então, quanto maior nós conhecemos, né, a Deus, maior a nossa responsabilidade, né? A gente não pode realmente esquecer disso, né? Isso é fato. Então a fé cristã,
ela é uma resposta, né, obediente, né, à auto-revelação de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus ordena, né, que nós devemos crer, Ele também ordena que devemos amar. Né? São coisas que andam juntas também, né? Então, se somos cristãos, nós cremos, né, em Jesus e amamos uns aos outros. A fé e o amor são marcas, né? São marcas do novo nascimento, né? Então não é possível haver novo nascimento sem a fé. Então é marca desse novo nascimento a fé e o amor em Cristo Jesus, né? Então não é possível, né, sem você ser cristão, né, sem amar o próximo, porque a essência do cristianismo, né, é o amor. Em 1 João 4,8, ele fala o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquela pessoa que fala que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, ao seu próximo, né, ela está sendo mentirosa, né? Por quê? Quem não ama, né, porque o verdadeiro amor, o verdadeiro padrão de amor, né, ele vem de Deus. Deus é essa referência, né? Não é esse amor que, às vezes, as várias definições de amor que a gente ouve, né, que a gente, né, que são faladas, né, que as pessoas dizem, né, traduzem como amor. Então nós temos essa referência, né, essa referência de amor, que é Deus, o amor de Deus, né? Essa é o nosso padrão. E já essa questão também do amor, né, uma outra coisa que é importante a gente não esquecer, que ele não é um sentimento, né? Amor não é um sentimento, mas um ato de vontade, né? E o amor cristão também, ele não pode ser uma emoção passageira, né? Às vezes a gente acha que né, tá aquela emoção, né, vamos dizer assim, quando a pessoa converte, nós convertemos, né, aquela coisa toda, né, e aquilo passa, aí você acha que, né, pronto, não existe mais amor. Mas não é isso. Não deve ser algo passageiro, mas deve ser o quê? Um compromisso duradouro. Não é porque às vezes eu deixei de me emocionar, deixei de sentir, né, e aí acabou o relacionamento. Não, né, o compromisso deve continuar. O nosso amor, ele pode ser provado, né, pela nossa obediência. Então não adianta, não é pelas emoções, né, é a obediência, o compromisso que nós temos. 1 João 5,2 ele fala, né, o amor que temos, né, pelo próximo, né, pelo nosso servir. Então essa obediência que nós temos, né, à verdade. Outra coisa também que a gente precisa entender, que a Bíblia nos diz que os mandamentos de Deus, eles não são penosos, né? Ou seja, não nos castigam, né? Eles não o motivo que eles nos foram dados foi para nos proteger, e não com sentido de opressão, né? Não foi para nos oprimir, para nos subjugar. Se você fizer errado, você vai ser castigado. Se você não fizer aquilo, você vai ser castigado. Não foi essa a intenção, né? Não é essa a intenção de Deus. Quando Deus nos deu, né, os mandamentos, quando Ele fala, né, não matarás, não adulterarás, né, não dirás falso testemunho, né, e aí vai, né, é porque Ele sabe muito bem que se nós praticarmos tais atos, nós vamos ter consequências ruins na nossa vida, né? Então, porque Ele sabia muito bem disso, Ele colocou esse parâmetro: não faça isso não, porque você vai ter problemas, né? Não põe a mão no fogo, não encosta aí não, menino, você vai queimar, vai doer. A gente sabe a consequência, né? Quando a gente fala isso com a criança, por exemplo. E Deus, da mesma forma, com a gente. Então, por isso que Ele colocou, né, os mandamentos para o nosso próprio bem. Não foi com o intuito de, né, se você fizer errado, você vai ser punido, eu vou ter o prazer de te castigar. Não é essa a intenção. A intenção é o quê? É nos abençoar, é prova do amor de Deus. A liberdade, né, ela não é incoerente com a lei e o amor. Então, o cristão,
ele não está sobre a lei, né, no sentido de que a sua salvação não depende da obediência, da obediência à lei. Só que isso não nos faz, né, não nos exime da obrigação de guardar a lei. A gente sabe que não é obedecendo, né, pelos nossos méritos que nós vamos alcançar a salvação, mas não nos isenta, né, de cumprir a lei, de guardar a lei. Então a liberdade com a qual Cristo nos libertou, ela não é uma liberdade para quebrar a lei, né? Não é para, né, tipo assim, debandar tudo, né? Mas é uma liberdade o quê? Para guardar a lei, né? Os versículos 34 e 35 do Salmo 119 diz o seguinte, né? Ele fala sobre o quê? O prazer de obedecer a lei. O salmista diz o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, né? Tenho alegria, né, nos teus mandamentos, na tua lei. Então, a nossa fé, quando ela está firmada, né, em Deus, ela nos traz segurança. A gente tem segurança quando nós estamos firmados em Deus. A gente não vive, né, uma vida como se fosse uma loteria, né, um jogo de azar. Então a Bíblia nos garante que nós podemos ter certeza da nossa salvação, né? Já tem essa convicção. Eu não vou viver, né, tipo assim, aí eu vou tentando aqui, vou tentar e, né, ver se eu consigo a salvação. Não é assim que a Bíblia fala, né? Então, essa questão, né, de que às vezes as pessoas, né, acham, né, que às vezes quando você confronta a pessoa, né, às vezes não está chegando na igreja, ou que às vezes não está bem firmada, né, no Evangelho, na verdade, ela acha isso um absurdo, né? Uma vez no pequeno grupo, né, eu conversando com uma pessoa lá, ele questionei, né, assim, aí você tem certeza da salvação? Né, você já crê, né, que você já é salvo? Ele achou um absurdo. Não, que é isso? Nossa, não tem condição, não posso ter certeza, não. Né? Então, é muito difícil viver dessa forma. Será que você vai caminhando, né, para ver se vai dar certo? Não é assim que a gente vive, né? A Bíblia nos garante, né? Quando nós aceitamos Jesus, a gente pode ter a certeza da salvação. Então, isso nos dá o quê? Segurança, nos dá paz na nossa caminhada. A gente tem convicção, né, que a gente vai chegar lá na frente, que está garantido, né, a nossa vitória. Um outro motivo que João, né, ele exorta a igreja, né, não é, primeiro ele fala, né, que a gente deve conhecer, né, a verdade, andar na verdade, né, e permanecer na verdade. Não adianta, né, a nossa caminhada, ela tem, quer dizer, é um caminho longo. Então a gente tem que haver o quê? A nossa perseverança. E João ele enfatiza isso aqui, né, preocupado com aquela igreja. Então ele expressa, né, o apóstolo João expressa uma grande preocupação em exortar a igreja para que permanecesse na verdade. Os falsos mestres, né, que o João cita, eles eram pessoas que eram hereges quanto à teologia, né, eles distorciam a teologia. E outra coisa que eles eram também, né, além de serem, vamos dizer assim, falsificadores da verdade, né, eles também eram pessoas corrompidas, né, eticamente. Eles queriam levar os cristãos para o erro, né, eles queriam fazer, quer dizer, uma obra completa de destruição. Que além de eles ensinarem as falsas doutrinas, né, eles também levavam as pessoas o quê? A uma vida errada, né? Eles tentavam fazer com que as pessoas, né, desviassem da verdade. E Jesus já tinha advertido a igreja, né, quanto a esses falsos mestres, né, que eles surgiriam, né, os falsos profetas, que tentariam enganar os próprios eleitos. Então, são pessoas que sabem exatamente, elas distorcem, né? Elas não vão se confrontar de cara, né? Mas o que? A intenção é, né, dissuadir, né? É sutilmente querer confundir. Então, isso é o que estava acontecendo com aquela igreja, né, naquela região, onde estava localizada, né, esses falsos mestres. Eles se intitulavam o quê? Missionários cristãos. Mas para João, né, eles eram
impostores. E o ponto central que eles, da heresia que eles pregavam era que pregar que Jesus não tivesse vindo em carne. Eles negavam a humanidade de Jesus. Eles até não era oposto de negar, mas eles distorciam essa ideia. É quando você, às vezes a gente confronta alguma dessas pessoas, dessas seitas, que a gente sabe que tentam às vezes confundir, quando você fala sobre Jesus, eles não, sim, Jesus é uma pessoa importante, tal, mas eles não negam a existência de Jesus, mas tentam distorcer o papel que Jesus tem para o cristianismo. Então, a encarnação, ela não é apenas um evento da história, ela é uma verdade permanente. Jesus não se tornou o Cristo ou o Filho antes de sua morte. Jesus era o Cristo vindo em carne. Então a humanidade e divindade de Jesus já estavam unidas por ocasião do seu nascimento, para nunca mais se dissociarem. 1 João 4,2 diz, 1 João 4,2 diz: nisto conhecemos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, entendeu? Então, se é de Deus, ele confessa dessa forma, ele entende, ele crê que Jesus veio em carne. Então, a natureza pecaminosa do homem, o que faz com que a gente caminha, a gente às vezes quer, a gente procura às vezes facilidade na vida cristã, e essas facilidades, o que elas fazem, elas abrem caminho para o pecado. Quando a gente tenta às vezes achar os atalhos, a gente sabe que isso leva ao erro, a gente está desviando da verdade. Uma porta aberta para o pecado é quando nós relativizamos as coisas, quando nós começamos a negociar a verdade. Os falsos mestres, o que eles faziam? Primeiramente, eles eliminavam os preceitos, eles tiravam os preceitos. Nada de preceitos, nada de princípios, nada de mandamentos. Tudo é permitido, nada é proibido. E depois, em segundo lugar, o que eles faziam? Eles voltavam com as tradições, com os preceitos, para sobrecarregar as pessoas, aquelas regrinhas que as pessoas tinham que serem subjugadas por elas, que escravizavam as pessoas. Então eles faziam toda essa bagunça, eles atam fardos pesados sobre as pessoas e a desviam da liberdade que a graça provê. Mais uma vez, o reverendo Denanzi faz alguns destaques, para a gente pensar acerca desses falsos mestres, a partir do versículo 7. A primeira coisa que ele fala que a igreja deve estar alerta ao que está acontecendo ao seu redor. A gente tem que estar apercebido que está acontecendo no nosso contexto. A gente não pode ficar desapercebido. No versículo 7, ele diz, versículo 7 da segunda carta de João: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, eles estavam pregando essa mentira, tentando confundir os cristãos com essa teoria, com essa crença e com essa doutrina. Então, ele fala o seguinte, que aquele que nega a encarnação de Jesus, ele não é apenas um enganador e um anticristo, mas ele é o enganador e o anticristo. Então, não é um qualquer, ele é o enganador e o anticristo. E João, ele enfatiza, que não são poucos, os enganadores, são muitos. E como já falamos, o grande perigo é que esses falsos mestres, eles são dissidentes da própria igreja. São pessoas que
eles usam a verdade, eles falsificam, né, a doutrina de forma a confundir. Então, algo que não é, quer dizer, diferente hoje, né, o que as pessoas praticam hoje em dia, né, que afinal de contas, né, o homem pecador, ele continua pecador, né? O homem que nasce hoje pecador não é um homem diferente daquela época, né? É o mesmo pecado. Então, continua as velhas práticas. Versículo 8, ele fala o seguinte, né, que a gente não pode regredir. O que ele fala no versículo 8? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes o galardão completo. Então, não pode haver regressão, né, na vida cristã. E esse é o perigo de perder, né, quando a gente vacila, né, perder aquilo que nós já alcançamos. E os falsos mestres, eles dizem, né, às vezes as pessoas que querem eles nos confundir, eles oferecem algo, né, que não temos, a gente às vezes fica tentado, né, só isso é novo e tal, e o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo aquilo que nós já possuímos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já conquistamos na caminhada cristã. Então, o objetivo, né, é desviar os crentes da fé cristã, de Cristo Jesus. Em Apocalipse 3,11, né, o mesmo João diz, né, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, João aqui não está falando da salvação, ele está falando mesmo daquela questão do galardão, né, do que a pessoa já conquistou na caminhada cristã. Ele não quer que a pessoa perca, né, essa conquista que já teve na caminhada. Mas, né, ele quer que, né, o cristão obtenha a recompensa, né, pelo galardão do serviço fiel, né, que ele está prestando, né, pela vida dele. Uma outra coisa que João aborda, né, no versículo 9, né, que a gente não pode ir além, né, da doutrina, né, não acrescentar nada. Ele diz o seguinte no versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Então a gente não deve ir além do Evangelho de Jesus, né, achar que está sendo progressista, né, está avançando. Não. Então o que os falsos mestres faziam também era mostrar, né, oferecer uma versão mais avançada, né, do cristianismo. Então é outro engano, né, algo que João ele adverte nesse versículo. Então eles ofereciam experiências que os cristãos ainda não tinham experimentado, né? Então isso é comum também nos nossos dias, né? A gente vê isso acontecer conosco, né? essas ofertas, né? O comentarista, né, ele diz o seguinte, que na teologia nós devemos ser conservadores, né? Conservadores da teologia e não progressistas. Devemos permanecer na sã doutrina. Avançar além de Jesus é apostasia, né? Não devemos avançar além, né? Precisamos reafirmar que a Bíblia ela é a única regra de fé suficiente, né? Ela nos basta, somente a Bíblia, né? Ela deve ser o fundamento da nossa fé. E mais um motivo, no versículo 10, que ele fala é a questão de nós nos aliarmos, né, a esses falsos mestres. E o perigo, né, que a gente tem que sempre observar. Ele diz o seguinte, lá no versículo 10: se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, né, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, o grande perigo é esse também, né, da gente achar, né, que está tudo bem, né, que ser complacente e tornar cúmplice dessa mentira, né. Nessas duas últimas cartas de João, né, tanto na segunda quanto na terceira, né, acho que na terceira fala mais sobre isso, né, a questão ele exorta, né, a hospitalidade,
né, nós devemos ser hospitaleiros. A gente não pode, né, faz parte, né, do serviço cristão, né, do amor. Né? Então, eu pelo menos na época que eu era criança, né, eu via isso muito no interior. Né? Às vezes os pregadores, né, vinham de outras cidades, né, que às vezes as cidades tinham poucas igrejas e principalmente igrejas presbiterianas, né? No interior geralmente tem uma, duas, né? Então muitos só tem uma igreja. Então, para ter um pregador novo, né, geralmente vem de outra cidade. E o que acontecia, né? Às vezes também não tinha uma oferta de pensão, de hotéis para essas pessoas se hospedarem. Então as pessoas, os próprios crentes, né, hospedavam esses pregadores que vinham de fora. E na época de João aqui, tinha muito isso, né? Vinham essas pessoas pregarem, né? E até mesmo missionários, né, que eram hospedados pelos irmãos. E João até, né, ele destaca, né, que isso deve ser, os cristãos devem ter esse coração aberto. E uma outra questão também na época de João, né, nessa época aqui, é porque muitas das pensões que existiam eram pensões, eram hotéis ou alojamentos, né, vamos dizer assim, que não eram apropriados para uma pessoa cristã, né, se hospedar. Eram lugares assim que, né, não tinha aquele ambiente, né, para uma pessoa hospedar, né? Então tinha essa questão também. Mas João aqui preocupa. Por quê? Esses falsos mestres estavam usando isso também, né? Essa questão da falsa, né, da boa vontade, da hospitalidade dos irmãos, para se infiltrarem, né, nas casas, né, dos cristãos. Mas a grande questão, né, a gente estava falando aqui, a gente tem que ter esse cuidado, a gente não né, ter essa distinção, sabe quem que é, né, esse falso mestre, não ser cúmplice dele, mas não deixar, né, isso não significa, né, que eu tenho que deixar de ser hospitaleiro. Lá em Hebreus fala que a gente não pode negligenciar a hospitalidade, né, pois alguns praticando a hospitalidade sem saber, eles hospedaram a anjos, né? Então tem que ser uma prática, né, na nossa vida, né? Deve ser algo assim que a gente tem que fazer com amor, né? É um prazer, né, você às vezes hospedar um missionário, né, que está de passagem pela igreja, né? Então isso tem que ser uma prática, mas, né, aqui na realidade dessa igreja, João tinha essa preocupação, né, que havia pessoas se aproveitando. No versículo 11, né, ele reafirma essa questão, né, a questão de quando há esse relacionar, né, esse não observar, né, a intenção dessas pessoas, quando eram complacentes, né, com essas mentiras que essas pessoas estavam pregando, tornavam-se cúmplices delas. E o seguinte, então a gente não pode, né, a gente tem que ter esse cuidado, nós não podemos negligenciar, né, as verdades bíblicas. O que acontece às vezes, que a gente acha que, às vezes até se orgulha, né, eu consigo conviver, né, muito bem com pessoas de vários tipos, né, de várias crenças, vamos dizer assim, né? Não que isso, a gente não tem que fazer isso, né? Aliás, a gente tem. Só que o grande perigo, né, é você ser tolerante, né, ou você começar a viver da forma que essas pessoas vivem, né? Então, isso deve ser um cuidado, assim, a gente tem que ficar atento, né, a ele. João, o Evangelho de João 8, no versículo 32 do capítulo 8, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é mais do que a gente concordar com o conjunto de doutrinas. Apesar disso ser muito importante, né, nós conhecemos a doutrina, o que é importante, né, é que o amor, a vida do cristão, ela é controlada pelo amor à verdade.
Isso que deve ser o fundamento da vida cristã. Nós vimos, né, que a verdade, que para a verdade nos libertar, nós precisamos conhecê-la verdadeiramente. Né? Só assim ela poderá nos libertar. Nós devemos amá-la e viver, né, de verdade mesmo, né? Viver, ser algo que seja visto na nossa vida. Então, isso é muito, mas muito mais do que simplesmente ser membro de uma igreja, defender as doutrinas, né, de uma determinada denominação. Tem muito mais do que isso, é viver essa prática, né, do amor. Então essa verdade tem que estar arraigada na nossa vida, né, deve ser vista na nossa vida. Então, essa questão a nossa vida prática, né, o que a gente vive no nosso dia a dia, né, está realmente condizente, né, nós estamos expressando essa verdade, né, essa doutrina, a Bíblia, né, tem sido algo assim que está fazendo diferença na nossa vida? É algo assim que eu particularmente tenho, né, não eu, né, já disse isso pelo menos, não eu, mas o Espírito Santo fala isso no meu coração, tem me inquietado, tem me incomodado em relação a isso. Às vezes a gente vem à igreja, é assíduo à igreja, a gente participa, a gente coopera na igreja, tem, né, os nossos ministérios, mas às vezes a gente esquece, né, da nossa essência, que deve ser a essência da nossa vida, que é o amor. Às vezes a gente negligencia, né, esse princípio. Como que eu estou vivendo isso? Como que eu estou tratando isso no meu dia a dia? As pessoas que estão à minha volta, que precisam de mim, né? Eu estou simplesmente negando, né? Nós vimos, né, principalmente no domingo passado, que as pessoas, elas às vezes servem, né? A gente vê, né, pessoas à nossa volta que não são cristãos, né, que, eu costumo dizer isso, às vezes tem pessoa, assim, eu tenho amigos ou conhecidos que, assim, as práticas deles de servir ao próximo é algo assim de envergonhar, sabe, muito cristão, eu inclusive. Só que nós vimos que, infelizmente, essas pessoas, elas não têm o padrão que nós conhecemos, né, que é o amor de Deus, que deve realmente, nos dirigir, né, nessas boas práticas. Mas isso nos confronta, isso me confronta, né? Eu que digo que sou um cristão, né, e eu fico assim, sabe, eu passo vergonha, né, muitas das vezes com o que as pessoas têm feito, com se preocupar, né? Eu fico triste, né, quando eu estou dentro do coração e vejo quanto egoísmo que há, né? Isso tem me, sabe, eu louvo a Deus pela inquietação que tem colocado no meu coração nesse sentido, né, de pensar isso, de realmente refletir sobre isso, né, que às vezes a gente vive, né, algo assim que é uma mentira, né, a gente vem à igreja e tal, faz todo o ritual, né, mas na prática o meu coração está endurecido, né, e às vezes eu estou pecando, fazendo aquilo que eu estou, né, que eu falo que é errado, mas eu pratico. Então eu queria que a gente pensasse, sabe, nisso nessa noite. Nós fôssemos pensando nisso, sabe, fazer essa reflexão, né? Como que está isso? Eu estou vivendo realmente a verdade, né? O amor, né? A verdade tem sido realmente a minha vida, né? Tem sido a prática da minha vida, tem sido o meu viver, ou é simplesmente uma vida sabe, que eu estou enganando a mim mesmo, né? Então nós nos enganamos a nós mesmos, porque Deus nós não enganamos. A gente pode enganar uns aos outros, mas o que isso faz diferença? Faz, né? A Deus que eu tenho que realmente, né, viver, ser sincero com Ele, né, eu não engano. Então, tem que, né, pensar, se fosse pensando nisso nessa noite, né, sobre esse confronto, né, essa análise. Queria pedir o pastor para orar por nós. Vamos ficar de pé? Seus olhos. Deus que nós conhecemos e que foi pregado nessa noite é um Deus de graça,
um Deus de misericórdia, e eu tenho certeza que você não deixaria de pedir a Deus graça e misericórdia sobre a sua vida. Nós vamos pedir. E é na graça do Senhor que os nossos pecados são perdoados, e é na misericórdia do Senhor que nós não sofremos muitas vezes as consequências dos pecados que nós cometemos, porque Deus é misericordioso. Mas eu quero ir além, diante desse desafio que foi feito aqui no final, contra o egoísmo, a indiferença. A quem você precisa oferecer uma atitude de graça e misericórdia? Quem é que está dependendo? Porque graça é um favor imerecido. Perdão, portanto, só precisa de perdão quem não merece. A quem você precisa perdoar hoje? Porque se você vai recorrer à graça de Deus para a sua vida para ser perdoado, será que não tem alguém que também precisa do perdão hoje do seu coração? A quem você precisa oferecer misericórdia? Alguém que merecia? Não, ele merece, ela merece. Poderia fazer isso ou aquilo. A quem você precisa oferecer misericórdia hoje? Porque se nós precisamos da misericórdia de Deus, irmãos, e é todos, 100% de nós precisamos da graça da misericórdia de Deus, por que é que nós, como filhos de Deus, não vamos ter a mesma atitude? Vamos orar agora? Senhor Deus, o Senhor nos fez pensar tantas coisas nessa noite, e a Tua palavra, ela é muito clara, ela é simples. Nós precisamos viver a verdade que nós conhecemos. Não é que nós não conheçamos a verdade, pelo contrário, como disse o próprio João, eu não estou escrevendo porque vocês não conhecem, justamente porque vocês conhecem a verdade. Não é coisa nova, não é mandamento novo, não é novidade, mas é a realidade que nós precisamos viver. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, todos eles, com essa graça maravilhosa do Senhor em Cristo Jesus, perdoa. Senhor Deus, nos alcance com a Tua misericórdia, não nos deixe sofrer as consequências, ó Deus, da maldade que às vezes provocou a indiferença no nosso coração. Não permita, Senhor Deus, que a gente viva essa consequência, mas ao contrário disso, que nós possamos viver o melhor do Senhor, ó Deus, viver a bondade do Senhor na nossa vida. Mas Deus, nós também olhamos para aquilo que nós devemos fazer como seguidores de Cristo, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a oferecer graça e misericórdia àqueles que precisam, Senhor Deus, e são as pessoas que nos ofendem, são as pessoas que nos prejudicam, são as pessoas que tiram nossa paciência, são as pessoas que às vezes estão ao nosso lado, Senhor Deus, não tem nada para nos oferecer, e o Senhor não nos amou porque nós tínhamos alguma coisa para oferecer para o Senhor nos amou e ponto. Nós também queremos fazer assim, mas precisamos da Tua ajuda, e é por isso que nós estamos orando, porque precisamos do poder do Senhor, e nós cremos que o poder do Espírito Santo na nossa vida é para a gente viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Então, Senhor Deus, abençoa todo o povo do Senhor nessa noite, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a nossa vida, e que a comunhão do Espírito do Senhor possa nos fazer viver esse amor, um dia de cada vez, todos os dias, uns para com os outros, que seja comunhão verdadeira. Que o Senhor abençoe o Teu povo dessa forma, Deus, nos ensina todo dia o Evangelho do Senhor na prática, que a gente possa viver isso para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, firme no Senhor Jesus, que Deus te dê uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus.